Fala pessoal, estamos ao vivo aqui na nossa super live, hoje com Marco Antônio Costa, nosso deputado federal Eduardo Bolsonaro e o nosso deputado federal aqui do Rio Grande do Sul, Zuco. Daqui a pouco nós teremos também a presença do Rodrigo Lorenzoni, deputado estadual aqui pelo Rio Grande do Sul. Como eu divulguei e convidei vocês para estarem aqui, o Marco também, todo o pessoal convidou, nós vamos falar um pouquinho sobre as manifestações que vão ocorrer amanhã, no dia 15, muito importante, a gente tem visto mobilizações em todo o país, e vamos falar sobre o Congresso Brasil Conservador que está se aproximando aí, e vamos iniciar no dia 17, o primeiro dia de palestras. Então, hoje aqui com o Marco, o Eduardo Bolsonaro, o Zuco, que vão palestrar no nosso evento. Para nós começarmos então, Marco, sobre as manifestações do dia 15, o pessoal está mobilizado, engajado, muita gente comentando que vai para as ruas amanhã, um retorno às ruas, né? A gente esteve nas ruas nos últimos anos e agora estamos retomando. Como é que tu tem visto tudo isso? Boa noite, Maurício. Boa noite, Eduardo Bolsonaro, deputado federal Zuco, tudo bem com vocês? É uma honra estar com vocês aqui nessa live pré-feriado e eu acho... eu tenho batido muito nessa tecla no programa da Gazeta do Povo e nos programas do Fio Diário, né? Show da Manhã, no meu programa. Por quê? Porque é importante que a gente se reúna em torno de pautas únicas. E na minha cabeça, na minha concepção, existe uma premência aí de apontar para os maiores abusadores e para as instituições que estão interferindo diretamente nas nossas liberdades públicas e que estão atrapalhando a nossa capacidade de debater livremente na imprensa, de se manifestar livremente nas redes sociais. E, por incrível que pareça, essas entidades todas congregam lá para o Supremo Tribunal Federal e para o TSE. Poderes nunca antes vistos na história da nossa república, nem do Império, né? Um poder absoluto, totalitário, de definir o que é verdade e o que não é verdade, vai gerando cópias bizarras, né? Você vê na Advocacia Geral da União aquela subpasta, né, de defesa da democracia, que é uma espécie de subministério da verdade, subsecretaria da verdade, imitando o TSE, mesma porcaria, mesmo lixo. Então, eu acho importante, e eu acho que esse é o grande instrumento da oposição hoje no Brasil, aglutinar, agremiar as pessoas usando essa indignação que nós temos contra abusadores de poder. Qual que é a expressão máxima de um Estado letárgico e agigantado? É o abusador de poder. É o cara que está tão confortável no exercício de um poder totalitário que ele é ministro do Supremo, mas tuita livremente. Nunca vi tão tuiteiro na minha vida. Ele não tuita quando tem ataque terrorista do Hamas, mas ele tuita quando é para falar da senhora de 57 anos que vai ficar presa há 14 anos. Para isso ele vai tuitar. Tem 3 grandes ministros tuiteiros hoje no Brasil. E isso é uma bizarrice, é uma disfuncionalidade. Você olha para o sistema lá fora, para qualquer sistema que se preze, você não vê um negócio desse. Então, eu acho que as pessoas têm que, sim, mostrar que dá para a gente voltar às ruas, demonstrar a nossa indignação com relação ao Supremo Tribunal Federal, aos abusadores de poder que estão lá, cometendo crimes de responsabilidade em série, assassinando a Constituição em série todos os dias, e mostrar que, sim, nas vias públicas, sem violência, sem nenhum tipo de intercorrência, a gente vai conseguir mostrar a nossa força e aí sim constranger as autoridades competentes para darem andamento ao devido processo que essas autoridades merecem ter. E aí, por aí eu digo, Rodrigo Pacheco, não dá, né? Não dá para ser tão disfuncional assim uma república. Você já tem o abusador de poder num canto, aí você fala, tá, o mecanismo de freio e contrapeso tá na mão de um cara. Um cara. Numa entrevista que eu fiz com o Jorge Seife, ficou esse negócio, né? Ficou esse dissabor de, poxa, mesmo 80 senadores olhando para uma CPI de abuso de autoridade, falando precisamos iniciar uma CPI de abuso de autoridade contra ministros do Supremo. Se o Rodrigo Pacheco acordar e não tiver afim,
nada acontece. Então, eu acho que a mobilização popular é o super trunfo da oposição que pode e deve ser usado, principalmente para pautas bem delineadas, bem desenhadas, pauta única hoje no Brasil. Zuco, nós estamos tendo a honra aí essa semana, vamos receber o presidente Jair Bolsonaro aqui, o pessoal está todo mobilizado já para a manifestação de amanhã e também para receber o presidente. Como é que tu tem visto aqui no Rio Grande do Sul? A gente viu que muitas pessoas, logo depois de tudo que aconteceu no ano passado, tinham se manifestado dizendo que tinham perdido a esperança. E agora, graças a Deus, a gente vê as pessoas querendo retomar as ruas, querendo novamente lutar pelo país. Maurício, Eduardo, Marco, agradecer mais uma vez a oportunidade, pedir para que todo mundo compartilhe essa live. Olha, realmente é importante a gente ter congressos, eventos, lives, mobilizações, porque o luto terminou. Agora nós temos que acordar, né? Logicamente que ainda abalados pela eleição do ano passado, eu não tenho dúvida que muita gente até hoje não acredita o que aconteceu. Como o presidente fala muitas vezes, como pode um cara eleito não ter povo? Como pode um cara eleito não poder sair às ruas? Ele até brincou, falando que lá em Espírito Santo, como é que ele não pode ir num barzinho tomar uma pinga? Não é porque o Eduardo está aqui, eu realmente fico impressionado com o carisma, com o carinho, com o respeito, com a liderança do presidente Bolsonaro. E a gente precisa começar a novamente voltar para as ruas, a novamente fortalecer os movimentos, né? Não só o conservador, mas a gente tem que incentivar todas as iniciativas. Eu estava agora numa homenagem aqui em Porto Alegre a um grande jornalista, mais de 80 anos, um dos caras mais processados pela esquerda, por isso tem a minha continência, e ele estava comentando, ele falou assim, ó, a verdade é o que nos basta e ela vai mostrar o quanto mal faz o PT. Vai demorar? Demorou, mas está até sendo rápido, porque em um ano, o Eduardo está lá, está vendo o quanto desserviço, quanta incompetência. Eu ontem entrei na PGR contra o ministro Paulo Teixeira, do Desenvolvimento Agrário, porque o cara relativizou, dizendo que o MST faz uma pressão legítima, que está tudo normal, o cara está cometendo incitação ao crime. Então, realmente, é uma cagada atrás da outra. Eles estão... tem aquela máxima, né? Deixa o inimigo errar, fique quieto, e eles estão errando muito. E, em contrapartida, o presidente, aonde ele vai, ele lota, ele realmente motiva, né? Para que a gente tenha a direita fortalecida, unida, para 2024 e para 2026. E para nossa sorte, essa semana, nós temos o 15 de novembro, que já tem aqui um evento organizado, mas nós temos o dia 17 e 18, com a presença do Bolsonaro aqui no Rio Grande do Sul, especificamente em Porto Alegre. E tá parado, né? Tá todo mundo já dizendo que ia viajar, não vai mais, dizendo que está ansioso, esperando. Disseram que o tempo vai estar ruim aqui, que tem chovendo, mas que todo mundo vai para a rua. Então, eu estou muito feliz com o que eu estou vendo. Acompanhei o presidente em São Paulo, em Goiás, agora acompanhei pelas redes sociais, em outros locais, e é realmente motivador ver que o presidente Bolsonaro, que a direita realmente continuou, mesmo em luto, ferida, machucada, unida, e a gente precisa, Maurício, Marcos, Eduardo, a gente precisa cada vez mais motivar as pessoas, trazer eles para redes sociais. O próprio Políbio, que tem 81 anos, ele falou assim, nós temos uma arma que a esquerda não consegue trabalhar, que são as redes sociais. Nós temos os nossos grandes jornalistas que estão apoiando o Bolsonaro, que são as tias do Zap, todo dia em grupos de WhatsApp, compartilhando em Facebook, Instagram, sempre batendo na esquerda. Nós temos realmente uma massa muito forte de pessoas
conservadoras, que querem fazer a diferença. E eu te parabenizo, Maurício, Eduardo, Marco, todo o time. Eu estava lendo hoje os palestrantes. A gente precisa de mais congressos, de mais lives, de mais apoio, para que a gente, inclusive, encoraje candidaturas à vereança, prefeituras, que a gente possa encorajar novos deputados estaduais, federais, porque hoje o retrato é muito claro para mim. A direita está maior, magoada, machucada, e ela vai mostrar o resultado, como já mostrou nos conselhos tutelares, vai mostrar na eleição de 24, e nós vamos estar de volta em 26. Nós vamos eleger senadores, e aí já estou mandando as mensagens aí, vamos eleger senadores, quem sabe o Eduardo Bolsonaro, para chegar lá e mostrar para que veio, porque realmente a grande maioria, salvo exceções, não nos representa. Nós precisamos de um Senado mais forte, nós vamos precisar ainda, né, de mais federais, um Congresso que foi eleito com mais de 250 deputados federais, colocando a foto do Bolsonaro, mas que hoje a oposição, no máximo, deve ter 100 deputados. Isso a gente tem que continuar nesse processo de maturidade política. Nós ainda estamos numa imaturidade. Precisa ainda melhorar. Muita gente acaba resbalando para o centrão, mas vamos continuar com muito afinco. E pegando esse teu gancho, Zuco, para passar para o Eduardo, só para comunicar, o deputado Rodrigo está em votação ainda na Assembleia, então assim que ele terminar, ele entra conosco aqui. Mas pegando esse gancho do Zuco, Eduardo, a gente já viu que a esquerda, ela, há muito tempo, né, essa frase é muito atribuída ao Lenin, né, que uma minoria organizada, ela sempre vai dominar a maioria desorganizada. Então muitas pessoas se desanimaram nos últimos anos porque a gente lotou as ruas. Muitas vezes a gente olhava assim, era um mar de gente, né, com as ruas lotadas, mas a gente não tinha organização, faltava uma organização, e isso não vem de cima para baixo, né? O professor Olavo sempre falou que isso precisa começar de baixo para cima, nas comunidades locais, e a esquerda entende que eles não precisam ser a maioria. Eu não tenho dúvida que o povo brasileiro, cristão, conservador, que quer trabalhar, que quer que o Estado não enche o saco, é a maioria, mas é uma maioria que não tem organização e, portanto, é dominado por uma minoria muito organizada. Quando a gente olha a história da esquerda, eles têm mais de 100 anos, mais de um século de organização, de debate interno, eles foram mudando de estratégia, foram testando o que dava certo, o que dava errado, e conseguiram construir uma estrutura gigantesca que tomou todos os setores da nossa sociedade. Hoje a gente tem visto tu com várias iniciativas voltadas para a formação, né, para a formação de líderes, para a formação de base, pensando já nessa questão de estruturação. E agora a gente vem com um congresso. Queria que tu falasse um pouquinho para nós a importância de eventos como esse, de nós realizarmos debates entre nós. Muita gente acha que isso pode ser algo pormenor, mas eu dou como exemplo o Chile. O Chile hoje, eu me arrisco a dizer que o próximo presidente do Chile se chama José Antônio Cast. Seja bem-vindo, Rodrigo. Se tiver alguma votação aí, corre lá. O próximo presidente do Chile se chama José Antônio Cast. Agora, como é que o José Antônio Cast, que é uma pessoa de direita, já esteve no CIPEC, como é que ele chegou lá? Ele fez um movimento chamado Ação Republicana. Depois ele transformou esse movimento em partido. Hoje em dia existe o Partido Republicano. E a todo momento, com liberdade de expressão, ele critica as pataquadas da esquerda lá, né? O Chile ele tem uma disciplina constitucional muito melhor do que a brasileira. É um país que, com a Constituição do Pinochet, do início dos anos 80, chegou atualmente, né, a reduzir em mais de metade a pobreza. É um país que tem a melhor renda per capita da América Latina, ultrapassou a barreira dos $25 mil. Então, é um povo muito próspero. E o José Antônio Cast, ele consegue lidar muito bem com esses fatores. Agora, é uma luta diária, né? Para aqueles que acham que não vai adiantar nada, vão para a rua e não vai adiantar nada. Meus caros, ficar em casa que não vai adiantar nada. Eu estou aqui nos Estados Unidos, eu vou com um grupo de parlamentares amanhã visitar parlamentares americanos, levando uma carta que foi feita pelo jornalista Paulo Figueiredo, que inclusive está exilado nos Estados Unidos. Ele não tem passaporte, porque Alexandre de Moraes cancelou o passaporte dele, né, do Rodrigo Constantino. O Alan dos Santos também, só que o Alan dos Santos o buraco é um pouco mais embaixo, que tem mandado de prisão aberto contra ele, né, por crime de opinião. Mas isso daí é o quê? É para chamar a atenção. Eu não sei, não vai ter
uma ação que vai ser definitiva. Isso daqui vai causar fim no nosso sofrimento. Não. O que vai causar fim no nosso sofrimento é a luta diária. Eu acho que esse movimento que o Jair Bolsonaro capitaneou e culminou com a eleição dele presidencial em 2018, esse movimento não para mais. Em 2022, tinha mais gente na rua, na minha opinião, do que em 2018. Nós temos as nossas convicções, nós sabemos que foram as eleições mais obscuras, né, da nossa história, e todo mundo tem essa convicção guardada no seu coração. E agora é o momento que a gente começa a sacudir a poeira e retornar, né? A gente fez o CIPEC mais para o começo do ano, agora vai ter uma primeira manifestação de rua, certamente não vai ser das maiores, não espero que vai ser algo tipo impeachment da Dilma, porque tem muita gente que ainda está com receio, mas, mais uma vez, e finalizando, é um movimento imparável. O sistema querer barrar na força esse movimento, eu acho que ele não vai conseguir. Ele pode até transformar a nossa caminhada mais dolorosa, mas parar não tem como, porque as pessoas acordaram para a política. O próprio presidente Jair Bolsonaro fala que um dos principais legados dele é que ele mostrou as entranhas do sistema. Hoje em dia o brasileiro sabe muito mais o nome de 11 juízes do STF do que 11 titulares da seleção brasileira. E é por isso que eu tenho fé que as coisas vão mudar. Quando? Eu não sei, né? Eu só sei que eu tenho essa esperança e eu acredito que a gente está no caminho certo. Perfeito. Passar agora para o deputado Rodrigo, que chegou aqui. Rodrigo, nós estávamos falando sobre as manifestações do dia 15, a presença, que nós vamos ter a honra de ter a presença do presidente Jair Bolsonaro aqui no Rio Grande do Sul, e também sobre a necessidade de organização dentro de tudo isso, né? Nós vimos que a esquerda tem mais de um século de organização e a direita está engatinhando nesse quesito. Falta muito debate, falta nós discutirmos até mesmo entre nós as ideias, para que a gente deixe de ser só reativo e passe a poder ser mais propositivo. Hoje a gente muitas vezes passa boa parte do tempo correndo atrás da esquerda, atrás de cortinas de fumaça, e não é propositivo, né? Nós conseguimos eleger um presidente e talvez chegamos lá sem saber muito qual o caminho seguir, porque faltou essas discussões que são o objetivo do Congresso Brasil Conservador. Bom, Maurício, boa noite, um abraço aí a ti, Eduardo Bolsonaro, Marco, Zucco, grandes exemplos aí para nós nessa construção que estamos fazendo. Queria pedir desculpas pelo atraso, a gente está em votação aqui na Assembleia Legislativa, conseguimos evitar hoje à tarde um avanço aí da social-democracia em taxar os estabelecimentos comerciais que atuam na área de domínio de forma absurda aqui no Rio Grande do Sul. Eles imporam uma cobrança de R$5.000 para a tia que vende pastel na beira das estradas, né? Então, nós temos que estar sempre atento em todas as pautas que dialogam com aquilo que nós defendemos, né? Eu concordo, né? Eu ouvi a fala do deputado Eduardo ali, mais para o finalzinho, mas eu tenho sentido, né? Eu tenho andado muito aqui pelo interior do estado do Rio Grande do Sul e dar esse testemunho. Ontem estive no município chamado Triunfo, né? E há um despertar da sociedade, um desejo das pessoas, de uma disposição das pessoas em atuar, né? E ainda existe muitas vezes, na minha percepção aqui, o como fazer, né? O como atuar, o que fazer. Mas eu sempre tenho dito, se nós voltarmos 10 anos do tempo, 8 anos do tempo, não tinha a predisposição da maior parte da sociedade em se envolver politicamente, militar politicamente, participar de um processo político diário e cotidiano no país, né? E isso é o despertar que o presidente Bolsonaro, na minha opinião, fez com a sociedade brasileira, né? Então, os eventos como o Congresso, né, eles são indispensáveis para que a gente possa refletir, entender o que está acontecendo e atuar, né, e dar o direcional para que todos possam agir de forma estratégica com algum grau de integração, né? Algo que eu sempre uso um exemplo, eu tenho aqui no meu Twitter uma lista que é o momento que eu brinco, é o momento epocler do dia, né? O momento sorrisal do dia, que eu, de manhã e de tarde, geralmente eu leio o que todos os deputados do PT aqui da Assembleia Legislativa estão falando, né? Porque a gente tem que saber o que a gente vai enfrentar, que loucura eles estão falando, que mentira eles escolheram para contar no dia. E não é raro eles, eventualmente, quando o Lula faz uma postagem, o governo federal, que eles julgam importante, absolutamente todos postam da mesma forma,
né? A mesma postagem, com a mesma linguagem. E eu tenho observado também que eles têm alguém que escreve para eles aqui no Rio Grande do Sul alguns textos, porque é muito comum ver frases repetidas nas postagens deles, né? Então, isso mostra que eles têm uma construção, né, de organização, de apresentação da sua narrativa, que nós precisamos avançar do ponto de vista estratégico, né? E vejo na liderança política do Eduardo e do Zuco no Congresso Nacional, na liderança de comunicação intelectual do Marco, exemplos que estão nos ajudando a direcionar essas ações de forma organizada, né? E isso tem que começar em Brasília, irradiar nos estados, mas chegar no município. E eu acho que este somatório de ações pode fazer muita diferença nesse desafio que a gente tem de resgatar o Brasil, né? Perfeito. E antes de passar para o Marco, para ele falar um pouquinho dessa necessidade de organização, a gente vê que a esquerda é extremamente organizada nesses quesitos. Queria mostrar para vocês aqui a página do evento. Então, o link está na descrição, vocês podem acessar, tem um vídeo aqui, um videoclipe com um pouco da narrativa que mostra o que tem acontecido nas últimas décadas no Brasil e a necessidade desses debates internos, e o nosso evento vai acontecer de 17 a 19 de novembro. Então, são mais de 25 palestrantes confirmados, entre eles aí o Marco, o Zuco, o Eduardo, o Rodrigo, vão ter o Onyx Lorenzoni, Michele Bolsonaro, Gustavo Gayer, Mário Frias, o nosso caro senhor Sepúlveda, com todo o conteúdo brilhante que ele tem. Então vocês podem acessar agora mesmo eventoconservador.com.br e nós já estamos nas últimas vagas, são os últimos dias. Então confirmem a sua inscrição. O evento vai ser inteiramente online, então vocês vão poder assistir de casa, no celular, tablet, computador, na Smart TV. Vão ter mesas redondas, debatendo alguns temas, nossa plataforma exclusiva, onde vocês vão poder acompanhar o conteúdo. Todo o conteúdo vai ficar disponível por 6 meses, então não tem uma pressa para que vocês consumam tudo, porque é muito conteúdo realmente. E vocês aqui podem conhecer um pouco mais sobre o evento, sobre as palestras que vocês terão acesso. Qual o objetivo? Qual a missão do Congresso? A missão do evento é realmente reunir as pessoas, as vozes mais proeminentes da direita, para que a gente possa debater aqueles assuntos que são essenciais. Liberdade de expressão, defesa da vida, organização de base. Eu fico muito contente por já estar há algum tempo, alguns anos no ativismo, nos movimentos de base, e até pouco tempo a gente ficava muitas vezes só denunciando o que a esquerda estava fazendo. Hoje a gente já tem uma live em que as pessoas, em que os políticos, em que nem o Marco, que representa um trabalho fundamental, que é da área de comunicação, que foi completamente tomado pela esquerda, eu que faço esse trabalho de ativismo, de organização de base, a gente reunido, discutindo o trabalho de base e a necessidade dessa união, dessas discussões. E o Congresso, ele vem para realmente fazer esse papel. Então a gente vai ter ali a Michele, Nicolas Ferreira, Eduardo Bolsonaro, todos os outros, debatendo, cada um trazendo um tema que considera essencial e que vê a necessidade de que o movimento conservador debata para sair cada vez mais fortalecido. Repito, a esquerda já faz isso há muito tempo. O exemplo mais claro disso é o Foro de São Paulo. Desde 1990, eles vêm se reunindo, traçando estratégias e conseguiram, nas palavras do próprio Lula, dominar toda a América Latina através desse fórum de discussões, mas nós sabemos que é muito mais do que isso. Claro que a gente não propõe que o Congresso Brasil Conservador seja um Foro de São Paulo ao inverso, mas ele seja pelo menos o início de discussões como essa para que a gente possa ser mais propositivos enquanto movimento. Marco, a esquerda tomou todos os setores e talvez o setor que mais nos assusta é o setor da mídia, né, que forma muito a opinião das pessoas e já formou muito mais. Hoje, graças à internet, houve uma quebra do monopólio, mas ainda as redações estão tomadas. Conta para nós o que tu vai falar um pouquinho no Congresso, a importância disso e como é o desafio de todo dia lidar com isso dentro das redações. Poxa, Maurício, muito legal essa introdução e para mim, de novo, uma honra estar com vocês aqui. Rodrigo, boa noite. Rodrigo Lorenzoni, muito legal. A gente teve uma conversa muito legal, eu, Rodrigo Lorenzoni e o Gustavo Lopes, no Instagram, falando rapidamente sobre isso, né? Tentando em 22 minutos articular o que a gente precisa fazer, o que dá para fazer na questão da comunicação.
E eu fui bem duro, assim. Eu fico pasmo de ver como a nossa aristocracia é medíocre. E agora, eu tento bater duro, porque acho que quando você não individualiza, a gente pode bater duro, né? Pode bater muito duro. Temos uma aristocracia de direita medíocre, desmobilizada, desorganizada, que precisa entender e ter senso de urgência dos inimigos que nós estamos enfrentando. De um lado, comunistas, tarados, censores. Do outro lado, ditadura do judiciário a pleno vapor no Brasil. E a comunicação? Você coloca numa Kombi, empurra de um penhasco, acabou. Não tem comunicação de direita no Brasil. Não tem. Tem as redes sociais de grandes expoentes da direita aqui, que estão na política, alguns pouquíssimos fora. Aí você fala, a Gazeta do Povo. Para acabar com a Gazeta do Povo, é 2 segundos. Ah, mas é centenário. É 2 segundos. 2 segundos. Para acabar com a Revista Oeste, mais 2 segundos. Sobre o quê? Jovem Pan, esquece. Jovem Pan, aquele barco já partiu. Não sei se vocês estão acompanhando, mas na Jovem Pan você tem a Dora Kramer, que ia fazer uma crítica ao Lula, a maior isentona da face da terra, chapa tênis. Ela acabou ainda sendo cortada no meio da crítica que ela ia fazer com relação ao Lula, sobre as falas do Lula na faixa de Gaza, na guerra contra o Hamas. Então, você olha assim e fala, opa, peraí, tem a Bárbara do Te Atualizei, tem Brasil Paralelo, mas assim, é muito pequeno, é muito incipiente ainda. E precisa haver uma conexão dessa aristocracia dos grandes empresários da direita com as pessoas que estão dispostas a cumprir essa missão. Qual a missão? Se expor, colocar a bunda na janela e criticar os poderosos do judiciário. Se expor, colocar a bunda na janela e criticar os poderosos dos ministérios, que são pessoas que hoje têm um poder da caneta muito forte, que gera o quê? Gera intimidação, gera perseguição. Então, a gente viu muito bem o que é uma emissora se acanhar e se amedrontar. E aqui eu falo isso sem rancor nenhum no meu coração. Mas a Jovem Pan passou por esse processo. Demitiu todo mundo no dia 10 de janeiro, se acanhou completamente e agora, PT, oi, tem dinheiro aí na Secom? Dória, com licença, você vai patrocinar a gente? Buscando grana. E eu olho assim para comunicação da direita, eu quero ver mais meios proliferando, eu quero ver que as pessoas, eu quero que a gente tenha a nossa câmara de ressonância, porque já é uma disputa assimétrica. E a gente já cobra muito dos políticos que estão cumprindo uma função, estão desempenhando uma função relevantíssima. Lá também é assimétrico. Desculpa, Marcos. O Terça Livre acabou. Né? Todo mundo viu a covardia que aconteceu. Congelaram as contas. Tinha um orçamento de mais de R$1 milhão por ano. Algo sensacional lá que o Alan dos Santos conseguiu construir junto com seus parceiros. Agora, o que eu estou vendo? As pessoas muito migrando para outras plataformas. Né? Hoje, por exemplo, eu conheci o estúdio do Locals em Miami. Eu vejo que o Paulo Figueiredo tem um sucesso no Locals. Você acha que o futuro é mais ou menos por aí? De ir encontrando uma plataforma diferente, de ir tentando achar essas maneiras de burlar esse politicamente correto imposto, sei lá, VPN, Telegram. Você acha que é mais ou menos por aí? Eu sou mais pretensioso. Eu queria agregar todo mundo. Eu queria pegar esse Dream Team e colocar tudo debaixo de um grande guarda-chuva, de um grande CNPJ, e de peito aberto brigar com o judiciário. Vamos colocar, vamos fazer, vamos se planejar, mas a gente consegue. E assim, peito aberto, brigar contra quem? Contra quem é antidemocrático? Brigar contra quem é tirano? Pô, feliz da vida eu faço isso. Mas eu preciso ter apoio, eu preciso ter algum tipo de respaldo. Eu estou disposto a cumprir essa missão, mas eu preciso... Você está certíssimo. Aí é que entra o que o Maurício está falando aqui da organização. Organização, gente, envolve financiamento. Eu lembro uma vez, eu estava divulgando o Fio Diário, que vocês estavam lançando, né, Marco? Aí a pessoa veio para mim, Eduardo, mas e se o Marco Antônio resolve ganhar dinheiro com esse negócio daí? Eu falei, cara, tomara que ele ganhe muito dinheiro com isso. As pessoas ainda têm, a direita ainda tem uma sensação de que, não, tem que ser limpinho, não posso misturar com dinheiro. Gente,
O PT tem mais de 200 milhões, se eu não estiver enganado, são 200 milhões por ano, alguma coisa assim, ou por mandato, para ir para cima da eleição, para ir para cima da comunicação. A gente vai ficar esse puritanismo, etc. Eu falo, não, eu voto no Congresso para reduzir a zero o fundo eleitoral. Mas enquanto tiver dinheiro público indo para o PT, eu não posso abrir mão do que tem para o PL. Tem que pegar esse dinheiro sim, fazer uma pancadaria de CIPEC, tem que colocar para frente em um monte de outras iniciativas, e ainda mais, se for dinheiro privado, melhor ainda. Eu faço até uma sugestão para você. Gostou do Brasil Conservador? Dá uma olhada lá no Fio Diário, sabe? É um projeto sensacional. Cara, Marco, só para... Eu tenho que liberar o Zuco, já passo para ti, Zuco, porque o Zuco tem um compromisso. Só que eu só queria pegar esse gancho do Eduardo agora, que é o seguinte. A gente olha para a esquerda e a gente tem uma esquerda bilionária, literalmente. Nosso inimigo é bilionário. Isso, palavras do Gilmar Mendes, eles têm dinheiro para vencer, disputar eleições até 2040, né? E quando a gente vê uma esquerda que tem muito dinheiro fruto da corrupção e uma esquerda que é financiada por bilionários, como o George Soros. Enquanto isso, a direita está aqui com recursos mínimos, né, fazendo uma vaquinha aqui, uma vaquinha ali, e eu acabei chegando a uma conclusão que às vezes parece que a esquerda é mais capitalista no Brasil do que a direita. Então, a mentalidade anticapitalista que a esquerda prega, ela foi impregnada nos brasileiros de uma forma que às vezes o sujeito é conservador, mas ele tem uma mentalidade anticapitalista. Então, a gente colocou o Congresso, assim, o valor mais em conta possível, porque tem custo de produção, de edição, de distribuição, tráfego pago para a gente alcançar mais pessoas, e também é uma forma de que a gente consiga fazer algum caixa para ir fazendo mais eventos como esse. Então, o valor que nós colocamos é praticamente simbólico, tá? É R$ 69,90 para ter acesso a mais de 25 palestras por 6 meses. Dá para parcelar em 12 de R$ 7,90. E, além de tudo, é uma forma de você financiar para que novos eventos desses aconteçam. Então, a gente não tem dinheiro público. Muita gente dizendo, mas a esquerda faz esses eventos de graça. Meu amigo, o conceito básico do liberalismo, do conservadorismo não existe almoço grátis. Se está de graça, alguém está pagando. E no caso dos eventos da esquerda... 26 centavos por dia. Olha aí. E no caso da esquerda, é fruto da corrupção, é fruto de bilionários que mandam milhões todos os anos para o Brasil. Então, quando você compra o ingresso do evento Brasil Conservador ou de qualquer outro evento conservador, você tem que ter em mente que você está ajudando a financiar para que a gente consiga ter uma estrutura mínima que faça frente a essa estrutura bilionária da esquerda. Então, era esse o comentário. Marco, eu já devolvo para ti, só para passar pro Zuco, porque ele tem um compromisso agora. Zuco, dentro disso aí. Primeiro quero também dar as boas-vindas para um grande deputado verdadeiramente de oposição aqui na Assembleia, que é o Rodrigo Lorenzoni. Estamos mal aqui de oposição. E dizer, exemplificando o que vocês estão comentando, eu normalmente, nas segundas de manhã, eu dou uma entrevista numa era Jovem Pan Bauru, agora Auri Verde. Eles foram expulsos da Jovem Pan porque eles criticavam o governo federal. E aí, citando nomes aqui no estado, nós tivemos já vários jornalistas que estão sendo demitidos das suas emissoras, e aí com denúncias que um tal ministro da comunicação, que já é pré-candidato aqui no Rio Grande do Sul, estaria demitindo e emparelhando aí, porque é o que o Marício, o Eduardo, o Marco, o Rodrigo fala, eles de bobinhos não tem nada, entendem de estratégia, se organizam para isso e já descobriram que a comunicação é sim muito importante, principalmente como formador de opinião para aquelas pessoas que não acompanham a política. O cara chegar, enquanto um presidente realmente falava, né, o linguajar que a gente gostava de escutar, o outro mentia, oferecendo picanha e cerveja, e isso para uma sociedade ainda em desenvolvimento, claro que afeta. É o estelionato eleitoral que deu certo, e hoje os milhões, os bilhões de reais que eles gastam em publicidade tem que ser levado em consideração. Hoje, aqui em Porto Alegre, canso de sair nas ruas e ver aí um outdoor do governo Lula mentindo,
falando coisas, conquistas, inclusive, que vieram do governo Bolsonaro. Então, eu acho que essa pauta da comunicação é muito importante. Sim, precisamos corrigir erros que eu acredito que a gente cometeu. O presidente Bolsonaro fechou as torneiras de várias emissoras. Não estou dizendo que ele deveria manter aberta, pelo contrário, mas acho que nós tínhamos tanta coisa boa para publicitar, que era importante publicitar, sim, as conquistas do governo federal, e este governo que não tem as mesmas vitórias, eles falam, eles mentem, eles têm uma narrativa maldosa, uma narrativa realmente que muitas vezes encanta a sociedade que não procura conhecer, né, o que é a esquerda e o seu projeto de poder. A esquerda tem um projeto de se perpetuar no poder e vai trabalhar muito para ficar em 24 nas prefeituras, em 26 nos governos de estado e na presidência. Eu quero agradecer, realmente dizer que eu sou muito feliz de estar passando por esse momento, que a gente trabalha muito no Congresso, seja na Câmara, no Senado, com pessoas formadoras de opinião como o Marco, como o Maurício, e vocês que estão nos assistindo. Vocês não só, peço para que vocês participem desse congresso, mas que participem de todos os movimentos que a direita está proporcionando. Nós precisamos realmente nos organizar. Nós precisamos falar mais na palavra estratégia. Nós precisamos apoiar mais vereadores e prefeitos. Não é feio falar em política. Feio é roubar. Feio é depois você criticar sem realmente ter feito a sua parte. Eu não participei do aniversário da minha filha de 6 anos, da minha outra de 17, do meu filho de 13. Esses dias tomei um xingão, porque ele falou que eu não vou vê-lo competindo, mas eu sei que eu estou numa missão, e essa missão tem tempo de validade. Quem sabe daqui a pouco nós estamos aí passando para outras pessoas virem para a política. Precisamos de sangue novo. Mas nessa hora, neste momento, a gente precisa da organização, precisamos do seu apoio, da sua luta. Faço e aproveito essa bela audiência para os gaúchos que estão nos assistindo. Compareçam amanhã, dia 15, aqui no Parcão, e em várias cidades do Rio Grande do Sul, em várias cidades do Brasil que estão se mobilizando. Eu sei que é feriado, mas saia de casa, vai lá fazer a sua parte, demonstre força e união. E aqui, dia 17, esperando o presidente Bolsonaro, Michele Bolsonaro, porque é muito importante o Rio Grande do Sul também demonstrar o seu carinho ao sempre presidente que lutou contra o sistema bravamente, que ainda continua liderando a direita conservadora. Maurício, muito obrigado. Eduardo, Marco, Rodrigo, vou deixar até a tela mais bonita agora com os 4 grandes amigos que eu conquistei na política, e eu quero mais uma vez agradecer e convidar vocês. Quem não se inscreveu até agora, se inscreve lá, Brasil Conservador. Tem cada palestra que não podemos perder. Um abraço, obrigado. Valeu, Zuco, grande abraço. Pessoal, então, para a gente continuar nosso bate-papo, vamos tentar agora exibir o recado do deputado Nicolas Ferreira, um recado super especial aqui para vocês. Fala, pessoal do Brasil Conservador, já está chegando aí o nosso congresso e terá várias pessoas palestrando. Eu sou uma delas, Michele Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, vários nomes aí no Brasil inteiro para poder falar um pouco com você sobre a direita, sobre os novos rumos e os desafios que nós estamos enfrentando, tá bom? Então, clique aqui no link aqui que está aparecendo aí no vídeo para você se inscrever e não perder o maior evento conservador online do Brasil. Isso aí, pessoal. Então o link está na descrição, eventoconservador.com.br. Últimas horas, últimas vagas. Quem não confirmou sua participação, corre lá, porque vai estar imperdível. Mais de 25 palestras aí, Michele Bolsonaro, Nicolas, o Eduardo, o Rodrigo, o Marco. Vai ter uma discussão muito importante sobre aqueles temas que são mais caros, mais essenciais, para que a gente possa fortalecer o movimento conservador no Brasil, de modo que a gente consiga fazer frente a essa mega estrutura que a esquerda tem. Então, voltando ao nosso papo, Eduardo, tu estava falando aí, fazendo uns questionamentos para o Marco, né, sobre a questão da comunicação. Tu tem tido várias experiências internacionais e trazido aos poucos essas experiências de organização para cá.
A gente vê o movimento conservador americano, ele está anos-luz à nossa frente, né? E como bons conservadores, a gente pode aprender muito com eles. O que tu tem a nos falar dessas iniciativas nos Estados Unidos, como elas funcionam e o que de bom a gente pode aproveitar por aqui? Inclusive, só mais um ponto, o nosso eterno ministro Onyx também fazendo um trabalho muito semelhante na Europa, né? Ele tem feito toda essa conexão, assim como tem feito no mundo todo, ele tem feito lá na Europa. E ele vai estar participando do Congresso, trazendo um pouco dessa experiência do movimento conservador europeu para nós. Eu acho que ano que vem aí o ministro Onyx vai ter boas notícias para dar para nós, né, colocando o Brasil no centro dessa cena conservadora. Mas, por exemplo, uma das portas que a gente está aproveitando e utilizando nessas conexões que nós temos aqui fora, essa comitiva amanhã de cerca de 10 parlamentares, entre senadores e deputados, que estará aqui nos Estados Unidos, a gente vai lá para Washington, D.C., que é a capital americana, Girão, Seife, Nicolas, eu, Júlia Zanata, Ramagem, Capitão Alberto Neto, Altineu Cortez, eu acho que não esqueci mais ninguém, mas enfim, a gente vai na Heritage Foundation, que é o maior think tank do mundo, né? Para você ver o nível de desenvolvimento dessa questão conservadora aqui nos Estados Unidos. Né? Para você que acha que debate é pouca coisa, os caras têm uma casa, um prédio, que é só para esse tipo de iniciativa. É claro, eles não ficam apenas organizando debates e discussões e mesas redondas ali dentro. Eles publicam livros, eles têm um dos melhores rankings de liberdade econômica do mundo, tá? Inclusive o governo brasileiro, no tempo de Bolsonaro, agora não vai mais se importar com isso, né? Mas quando a pauta econômica era algo sadio, era algo racional, o governo brasileiro chegou a pesquisar a metodologia utilizada pela Heritage Foundation para confeccionar o seu relatório anual de liberdade econômica, para tentar fazer com que o Brasil avançasse nessa área. Então, repara só como que algo organizado você pode pautar não só o seu país, mas o mundo inteiro. E o que a gente precisa? A gente precisa de organização, a gente precisa de orçamento, a gente precisa de um local, né? A gente precisa de uma estrutura de parlamentares, a gente precisa de um partido político, a gente precisa de think tanks, que é o que eu e o Sérgio Santana tentamos fazer com o Instituto Conservador Liberal, né? Fazer essa casa, né? Dar os primeiros passos para a gente ter algo semelhante à Heritage Foundation aqui no Brasil. Então, quando um livro que vai tratar, por exemplo, da temática LGBT, que é altamente ideologizada pela esquerda, e ele só ganha um debate censurando os outros, quando alguém quer lançar um livro falando sobre, por exemplo, de experimentos com gêmeos que foram criados em locais distintos, para se aprofundar na questão da orientação sexual, se você não arranjar um lugar para publicar, a Heritage Foundation vai fazer isso para você, né? Então, é uma das coisas que eu gostaria, é uma das instituições que a gente vai apresentar aos parlamentares, eu sei que alguns deles já conhecem, mas para que outros conheçam, se inspirem e saibam do que a gente está falando. Então você acaba com esse nojinho de dinheiro, né? Não pode ter dinheiro, porque, gente, tem que ter. O Alexandre de Moraes, a CPI do 8 de janeiro, né, elas foram em cima do quê? Dos financiadores. É porque eles pensam que esses caras financiaram golpe? Não, eles sabem que não tem golpe nenhum. Um golpe no domingo, Brasília inteira de férias, ninguém fica em Brasília em janeiro, gente. No domingo, sem ter um ditador, sabe? Aquele que mais acusado de ser um ditador estava em outro país, estava a 10 mil quilômetros de distância onde estava acontecendo tudo. Não teve uma arma apreendida, não teve um disparo de arma de fogo. Eles sabem que não teve golpe, mas eles estão se aproveitando disso, tal qual Hitler se aproveitou do incêndio do parlamento alemão para fazer a caça às bruxas. A caça às bruxas é o quê? Está indo em cima do pessoal do agro, está indo em cima do empresário. Você financiou o ônibus? Ele bloqueia a tua conta, ele manda a Polícia Federal na tua casa. Para quê? Para que você nunca mais pense nem em fazer Pix para o Bolsonaro. Aquela notícia dizendo que a PGR vai investigar quem fez Pix, etc. e tal, a única intenção dela é esgotar os recursos financeiros para o movimento organizado. Ponto. Então a gente está lutando contra isso daí também. Perfeito. E, Rodrigo, tu tem feito um trabalho com a Frente Conservadora aqui no Rio Grande do Sul, que tem sido elogiada, vários parlamentares já procurando em outros estados do país para repetir esse mesmo trabalho. Como é que tu tem visto, tu tem rodado o Rio Grande do Sul, montado esses grupos, organizado as frentes parlamentares conservadoras, como é que tu tem visto essa organização que a gente está começando aqui no Rio Grande do Sul?
Bom, Maurício, acho que fica claro, né, e é importante, eu queria só retomar rapidamente uma observação que o Eduardo fez, né, e o Marco, de certa forma, também, de nós passarmos para as pessoas a importância do entendimento de que todos nós, cidadãos, precisamos estar engajados, né? Os políticos sozinhos, com a sua atuação parlamentar, têm um papel relevante que não vai ser suficiente. Nós precisamos daqueles que estão nos veículos de comunicação, nós precisamos do cidadão atuando na sua casa, atuando na escola do filho, nós precisamos dos empreendedores apoiando esses movimentos. Então, isso é algo que eu queria reforçar aqui, né, porque me parece que ainda há uma expectativa, né, e eu vou colhendo isso nessas andanças aí pelo interior do estado, de uma falsa expectativa de que ou algo mágico vai acontecer do dia para a noite, ou que no curtíssimo prazo nós vamos resolver alguma coisa, ou uma cobrança que muitas vezes eu sofro, e sei que vocês também, né, a gente denuncia alguma coisa na rede social, a gente vai atrás de uma coisa, uma situação difícil, o pessoal diz, só está falando, quero ver tu fazer. Não, nós já estamos fazendo, né? Então, despertar essa consciência, né, de que todos nós precisamos fazer e como fazer é algo muito importante que eu queria reforçar aqui, né? E a ação, né, Rodrigo? A ação, a preparação precede a ação, né? Eu acho que é um erro muito grande. A gente pensa muito só em agir. O Olavo falava muito isso, né? A direita quer resolver os problemas sem antes ficar inteligente, ou seja, sem antes saber como resolver esses problemas. Exatamente. E essas... Não, às vezes, olha aqui, rapidinho, desculpa, Rodrigo. Às vezes é engraçado, o cara vem, ele te dá um esporro, vocês têm que fazer alguma coisa, tal. Aí eu falo, beleza, amigão, concordo com você. Se você fosse deputado federal, o que você faria? Aí, porra, cara, não ajudou nada, só ajudou a estressar o cenário. Não, exatamente isso, né? E eu acredito que essa ação, né, que nós estamos tentando desenvolver aqui no Rio Grande do Sul, e tem outros estados organizando também, é um processo de preparação, né? Então, nós tivemos agora um seminário, foi no sábado de manhã, no município de Encantado, né, na região do Vale do Taquari, aqui, que infelizmente ficou famosa no Brasil pelas cheias que teve recentemente, né? Lá o pessoal do Instituto Liberal dos Vales fez um seminário Olavo de Carvalho dos Vales, né? Então, e lá a gente conversou muito da importância dos institutos, das associações, dos movimentos patrióticos, dos parlamentares, da sociedade e nós nos organizarmos, né? Então, e a Frente Conservadora tem essa disposição, né? E esse desafio de tentar fazer esta conexão, né, entre o que está sendo dito, falado e direcionado, né, pelas lideranças nacionais, e a gente trazer isso para o local, a base, e isso também servir de preparação para a eleição do ano que vem, né? Nós precisamos despertar, né? O bolsonarismo dá muito voto, né? E nós vamos ter de novo, nas próximas eleições, muitos oportunistas aí buscando, né, se camuflar, né, de direita para tentar surfar uma onda. E aí, como nós já sabemos disso, é importante que a sociedade desperte, que os partidos, né, os PLs dos municípios possam despertar também para que o processo seletivo seja bem organizado, as nominatas sejam bem montadas e nós façamos uma grande eleição. Porque eu acredito que a eleição do ano que vem ela tende, né, a ser uma eleição positiva para nós, e a importância é que ela vai começar a criar, na minha opinião, barreiras federativas quanto o avanço da esquerda, né? Então eu sempre uso o exemplo, por exemplo, da pandemia, né? O prefeito de Chapecó foi um dos poucos corajosos no Brasil a enfrentar o sistema e defender o seu povo. Se nós tivéssemos mais prefeitos como o prefeito João Rodrigues, com certeza naquele momento nós teremos mais força federativa para apoiar as ações que o governo federal tentava implementar, né? Nós teremos mais força para enfrentar o politicamente correto. Agora, com o PT no poder central, nós temos que fazer o contrário, né? Nós temos que ter força federativa para impedir. Eu uso sempre um exemplo do governador Tarcísio, quando houve
aquele sniper do PCC que matou um policial com um tiro na cabeça, e o Tarcísio botou de forma correta e corajosa a força da Polícia Militar para fazer o enfrentamento e desmantelar a quadrilha, identificar, e houve confronto e houveram bandidos mortos, né? A narrativa oficial do governo federal, começou com Flávio Dino, foi desproporção da força, excesso de força da polícia, aí veio o Jornal Nacional, aí a Globo News entrevista algum especialista que deve ter concorrido a vereador pelo PSOL em algum lugar, e começa a se criar essa narrativa. Se não fosse o Tarcísio e fosse outro governador, provavelmente poderia ter sucumbido a essa narrativa, o crime organizado daria um passo para frente na conexão cada vez maior entre o crime e o governo central. No momento em que o governador do estado diz que não, aqui não, e nós vamos seguir enfrentando, nós temos ali uma barreira federativa. E eu acredito que se nós tivermos um volume grande de municípios, nós vamos ter espaço para resistir a alguns avanços do governo federal com pautas autoritárias. Acho que isso também pode, de alguma forma, se tu tem prefeitos, vereadores conectados com a sociedade, às vezes encorajar o juiz da comarca do município que anda acovardado, né, mas tem desejo eventual ou pensa que tem que enfrentar esse sistema, então tu começa, ou o promotor, então tu começa também a criar uma atmosfera que nós fizemos um enfrentamento conectados com a sociedade, e aí a gente começa a ter um músculo, né, para enfrentar 2026. Então a Frente Conservadora também, a gente tenta construir esse ambiente aí no interior do Rio Grande do Sul e aqui na capital também, para que a gente possa despertar para toda essa complexidade. Eu vou encerrar porque eu acho que eu estou me alongando, né, e nós quebrar isso, né, da direita se encontrar com o processo político a cada 2 anos quando tem eleição. A gente tem que se encontrar com a política todos os dias, a começar por dentro da nossa casa, né? Perfeito, deputado. E a gente tem visto, né, que falta essa discussão. Isso aqui que nós estamos fazendo hoje precisa ser feito mais vezes. Talvez não só de uma forma pública, mas de uma forma interna. As pessoas, as lideranças, as vozes mais proeminentes da direita, elas precisam se reunir para debater esses assuntos. Como que eu faço, por exemplo, para mostrar para o meu vizinho que a esquerda é completamente diferente de tudo aquilo que eles vendem, do que a mídia diz, né? Como é que eu mostro para ele? Acho que a gente precisa ir construindo esses caminhos. O que a gente faz quando um governo conservador é eleito? O que fazer no primeiro dia, né? Como defender a liberdade de expressão? Como o Marco estava falando, né? Como que a gente pode contrapor toda essa mega estrutura da grande mídia? A gente precisa começar a pensar isso e a debater esses assuntos para que a gente tenha efetividade nas nossas ações. A direita está acostumada a simplesmente tentar fazer e desesperado, agir muitas vezes só com as emoções e não construir algo, né? Então, acho que agora o momento, é óbvio que isso é um processo natural, a gente há 10 anos atrás começou a ir para as ruas, talvez sem saber no início por quê, depois foi entendendo, mas é um processo que a gente precisa não parar de cometer os mesmos erros e evoluir enquanto movimento conservador. Então, acho que agora chegou o momento de a gente cada vez mais ter esses debates internos. Marco, fala para nós um pouquinho sobre o assunto que tu vai tratar no Congresso e qual a importância dele para as pessoas que estão em casa. Eu vou trabalhar a temática da comunicação no seio da guerra cultural. É fundamental. E eu gosto muito de estudar a comunicação, eu sempre gostei de me comunicar. Eu gosto de tentar ler sinalizações dos líderes políticos, das pessoas que estão no poder. O que significa isso tudo que a gente está enfrentando, né? A quantidade de pessoas que sofrem lavagem cerebral pela Globo, pela imprensa, e até que ponto é reversível, até que ponto não dá mais para ultrapassar. Quer dizer, qual é o tratamento que a gente pode oferecer? Quais são as armas que a gente pode usar? E aí vem... isso tudo que vocês estão falando aqui, eu concordo plenamente. O Eduardo, ele falou de think tank. Eu até falei com o Sérgio no CPEC. Falei, Sérgio, eu tenho total interesse e disposição de ajudar na estruturação de think tanks aqui no Brasil. Por quê? Porque o think tank ele vai prover matéria-prima
para comunicadores e políticos. É o equivalente a você dizer o seguinte: a esquerda tem 63 think tanks espalhados. Eu vou chamar de tanques de pensamento, para quem não sabe inglês, fica mais fácil. A esquerda tem 63 tanques de pensamento espalhados pelo Brasil. São 63 universidades federais, fora os estaduais, fora as privadas, que estão na mão da esquerda. Eu fiz PUC, a PUC hoje apoia o terrorismo. A PUC tem bolsa MST. A PUC São Paulo tem bolsa MST. Esse é o nível de radicalismo e de expansão da janela de Overton desses canalhas. Tá? Eles normalizam terrorismo. A PUC São Paulo normaliza terrorismo. Então tá. Essa é a eficiência deles. Tá? É a efetividade e eficiência desses caras. Eles extrapolam o extremismo ao máximo. Por quê? Porque eles têm todos os tanques de pensamento. Toda a produção acadêmica e cultural passa pelas universidades nas mãos dessa canalhada. Então os caras eles ficam fazendo sarau sobre o ânus, eles ficam fazendo sarau sobre sauna LGBT, e isso vira tudo dissertação de mestrado, tese de doutorado, de professor que vai dar aula na Universidade Federal da Bahia, de professor que depois vira assessor de ministro do TSE. Esse é o nível de delinquência intelectual que a gente está vivendo hoje, mau caratismo. E por que é importante o think tank? Porque ele vai ser... Tanque de pensamento é uma coisa forte, né? Mostra exatamente para que serve. Eu, se quiser beber de uma fonte aqui no Brasil para enfrentar as mentiras que a Amanda Klein fala durante o Jornal da Manhã da Jovem Pan, eu vou pegar minhas referências dos Estados Unidos, porque aqui não tem. Então, é muito legal a iniciativa do Eduardo, do Sérgio Santana e de todo mundo que pensa em montar isso, mas tem que saber o seguinte, ó. E o Eduardo sabe disso, o Sérgio também, não é apenas a reunião, a confraternização ou a reunião para debater assuntos esporadicamente. É muito mais do que isso, é financiar o estudo de um cara aqui na Universidade Brasileira que vai lá para o Heritage Foundation estudar como está acontecendo nos Estados Unidos. O cara vai fazer um trabalho de pesquisa para falar, opa, Marco, eu vou te dar os dados aqui sobre como esse discurso da gordofobia serve para matar mais gente gorda do que para salvar essa galera. É o tal negócio. Não é só contra-atacar ou reagir, é atacar. É atacar a galera da esquerda. É isso que eu acho que é interessante do ponto de vista comunicacional e que a gente tem a possibilidade hoje de montar se tiver um alinhamento de interesse econômico com propostas e missões boas que vão gerar esses frutos. Daí é uma questão de tempo. Concordo com todo mundo. A gente não vai resolver isso em 2 anos, 3 anos. É um processo cultural que vai levar 10, 15 anos, mas que frutifera com muito mais qualidade. Porque daí a gente vai ver a repercussão disso naturalmente no ambiente político. O ambiente político é mera consequência dessa transformação cultural, e eu gosto de entender como a comunicação se encaixa nisso, né? E o que a gente pode fazer para ser mais eficiente na comunicação, juntando todas essas partes interessadas de transformar culturalmente o Brasil. Perfeito. O Sérgio Santana está confirmado no Congresso e esse é exatamente o tema da palestra dele. Ele vai falar sobre essa atuação dos institutos, a importância de cada vez mais nós termos iniciativas dessas nos estados também, aqui no Brasil. Eduardo, fala para nós um pouquinho sobre a palestra que tu vai trazer para o Congresso e a importância do tema para quem está em casa. Eu vou falar muito sobre a questão da guerra cultural, como é que ela ocorre na política e como é que ela foi estruturada, né, ao passar dos anos. Você deu um gancho bacana aí, né, falando que a esquerda está organizada há mais de um século. A gente tem falado bastante, né, a primeira célula organizada da esquerda no Brasil é 1922, em Niterói, com o Partido Comunista Brasileiro. Não é PCdoB, tá, gente? É PCB. Mas olha só, de 1922 para cá, foram 100 anos que eles debateram, chegaram ao modelo de maior sucesso deles agora, né, que é a Revolução Cultural, é a tomada do poder através da cultura. Então, tudo isso que você vê, às vezes você não consegue entender, né? Poxa, mas como é que tem gente que é a favor de eu deixar meu filho na escola, ele voltar menina, e isso daí vai ter que passar a ser o padrão e eu respeitar
o meu filho de 4, 5 anos de idade que não sabe nem o que está fazendo? Como é que, poxa, o pessoal fala que é arte, um estrupício se debatendo no meio do público, o outro cagando no chão, os outros dedando o rabo um do outro, né, fazendo a cirandinha, um pelado atrás do outro. Como é que ele fala que isso aí é arte? Nada disso aí é sem propósito, gente. Isso daí é só... É o auge, né, daquele pensamento da escola de Frankfurt, né, ou aqui no Brasil se popularizou mais do Antônio Gramsci, né, mas isso daí é o auge disso. E a gente está experimentando isso agora, tá? Antônio Gramsci, ele viveu e escreveu tudo que ele escreveu, principalmente o Caderno dos Cáceres, na década de 30. A escola de Frankfurt, a gente está falando da década de 20, né? Então, olha quanto tempo depois é que está vindo realmente esse resultado. Então, eu vou falar disso daí, eu vou trazer um apanhado histórico, passando por Sawalinski, regime militar, e a gente vai entender primeiro o nosso inimigo para depois entrar nesse campo de batalha. É bem ao estilo Sun Tzu, né? Se você conhecer somente a si e não conhecer o seu inimigo, para cada vitória você vai ter uma derrota nessa guerra. Agora, se você conhecer a si próprio e ao inimigo, você sempre ganhará. E se você não conhecer nem a si próprio nem ao seu inimigo, você vai perder todas as batalhas. Então, em que pese eu já sentir que nós aqui da direita, a gente está vivendo um momento propositivo, onde o nosso público não se contenta mais, alguém falou anteriormente, mas o nosso público não se contenta mais em a gente dar porrada de volta no PT, em desconstruir aquilo que eles construíram. Agora as pessoas estão falando, beleza, mas o que vai vir no lugar disso? O que vai vir depois da agenda ESG? Qual é a nossa resposta para o globalismo, para a pauta climática? Então, esse, né, é um dos papéis do Brasil conservador. É debater isso tudo, trazer as mentes pensantes, a gente construir, né, realmente uma proposição de direita. Né? Falar, ó, eu quero acesso às armas. Tá, mas você quer acesso a ponto .50 igual nos Estados Unidos? Você quer um acesso igual na Suíça, do serviço militar obrigatório? Enfim, esse é o momento que a gente está vivendo, na hora de construir. Perfeito. A gente tem sempre um cuidado, né? Porque a esquerda, ela basicamente, ela pega uma narrativa pronta, ela joga para as pessoas, ela quer que as pessoas simplesmente repitam isso, né? Então ela transforma as pessoas em idiotas úteis que vão sair repetindo um discurso. Eu acho que o nosso desafio é botar a cabeça das pessoas para pensar, né? Você vê essa menina aqui? Essa menina aqui é a síntese disso. Ela repete essa ladainha toda, ela não tem a mínima noção de onde é que fica Israel no mapa. Mas ela está falando que Israel é genocida, né, que está protegendo o povo palestino. O povo palestino nunca sofreu genocídio, gente. Nunca, né? Israel, sim, já teve 18 milhões de habitantes, hoje em dia tem 15, né? Porque foram perdidas milhões de vidas de judeus na Segunda Guerra Mundial e por conta do Holocausto. Perfeito. E aí o erro que a gente não pode cometer é que fazer com que as pessoas da direita simplesmente repitam discursos e não consigam defender esses discursos diante de um argumento um pouco mais elaborado. Então, às vezes, o sujeito diz, eu sou a favor das armas. Mas daí, no primeiro argumento que ele encontra, que talvez leva para um lado mais sentimental, ele já não consegue manter o argumento dele. Por quê? Porque ele está simplesmente, às vezes, pegando uma opinião que ele ouviu do Marco ou de alguém e está repetindo, né? E é isso que a gente tem que tentar construir uma direita que coloque as coisas na balança, que pense. Eu não quero que as pessoas ouçam o que eu estou falando, que o Marco está falando, o Rodrigo, o Eduardo, e saiam repetindo, não. Verifiquem isso na realidade para ver se é verdade. Né? E a esquerda não, a esquerda quer que as pessoas fiquem cegas. E Marco, dentro disso que tu falou, né, da importância dos institutos, da gente ter essa formação, eu vejo o seguinte, um erro dentro do movimento conservador hoje, já foi pior, a gente está melhorando nesse quesito, mas a gente tinha algumas bolhas. Então, a bolha dos intelectuais, pessoal que gostava mais de estudar, escrever livros, a bolha do pessoal da política mais imediata, que às vezes iria para a política partidária, aqueles que eram mais ativistas, e essas bolhas, elas ficavam se atacando. Então o sujeito mais intelectual, ele achava que, ele desprezava quem ia para a política partidária, e o sujeito da política partidária desprezava quem estudava. Então, o que eu vejo que nós precisamos fazer é cada um, segundo a sua vocação, servir da maneira que pode. Então, se tu é intelectual, tem uma vocação para um trabalho mais a médio e longo prazo, foca nisso. A gente precisa de pessoas escrevendo livros para que daqui lá na frente, 2040, quando as pessoas forem ler sobre, as nossas crianças forem ler nas escolas sobre o que foi o governo Bolsonaro, seja dita a verdade, não que o governo foi um genocida que matou mulheres, que perseguiu homossexuais, né? Se nós não tivermos pessoas fazendo esse trabalho pensando a longo prazo,
é o que vai acontecer, vai continuar acontecendo como acontece hoje, porque a esquerda se preocupou com isso lá atrás. E eu vejo o professor Olavo de Carvalho representando muito bem, sendo um símbolo desse trabalho mais a médio e longo prazo. E o presidente Bolsonaro como um símbolo de um trabalho mais imediato, de enfrentamento todo dia, que também é importante. A gente não pode simplesmente só fazer o trabalho intelectual, ficar lendo livros, enquanto a esquerda está passando o aborto, enquanto eles estão acabando com a liberdade de expressão, né? Isso que você falou, Maurício, é muito legal, porque o think tank ele vai ser um encontro disso. O think tank nunca pode ser estruturado, ele pode ser inaugurado pelo Eduardo Bolsonaro, mas ele vai ser gerido por um conselho de bilionário, com intelectual, com... Entendeu? O ponto que eu ia chegar é exatamente esse. O Rodrigo e o Eduardo, com a vida corrida deles, eles muitas vezes não vão ter tempo de fazer um estudo aprofundado de algo. Mas a ideia é que para o think tank ter credibilidade, ele tem uma vida própria. Para ele se tornar uma entidade centenária, ele precisa disso. Ele precisa ter um estatuto forte, ter um conselho forte, e ele tem que mostrar seriedade na execução desses trabalhos. Naturalmente a gente vai se beneficiar disso. Eu vou pegar um estudo, né, descendo a lenha, com dados empíricos, no movimento LGBT, no Sleeping Giants, eu vou conseguir acessar esse conteúdo, esse material, isso já vai me beneficiar. Todo mundo vai se beneficiar disso, tanto a galera da comunicação como o pessoal da política. Então, nós seremos beneficiados por um trabalho exitoso de um think tank. Só que a gente tem que fazer o namoro acontecer, a gente tem que ser o cupido. Pegar o investidor bilionário ou milionário que bota 50, 200, 300 pau numa campanha para deputado federal, ou para presidente, ou para governador, tem que chamar esse cara e falar: irmão, deixa eu te falar, tem uma campanha mais forte do que a campanha política, é a cultural. E isso que você vai colocar, você vai ter um legado fixo aqui. Tem que abrir o olho do nosso agro para isso. Senão a gente vai ficar nesse negócio de, o cara coloca 200 pau. Olha como é fácil se decepcionar colocando dinheiro em campanha de político. O cara colocou 300 pau na campanha da Soraya Tronic. Olha o que virou a Soraya Tronic. Esse cara não vai colocar mais 200 pau em nenhum lugar. Agora, se ele coloca num think tank que deu certo e que produz trabalho, que enriquece em termos de conteúdo, a nossa argumentação, o nosso debate serve como instrumento para nós, isso é um legado maravilhoso. É disso que a gente precisa. Então, a gente tem que fazer esse namoro acontecer. Perfeito. Deputado Rodrigo, sobre o que o senhor vai falar no Congresso e qual a importância disso para quem está em casa? Maurício, eu vou abordar, né, por que a esquerda usa, né, a destruição da economia para atingir a nossa liberdade, né, fazendo um gancho aí com a lei da liberdade econômica que o presidente Bolsonaro trouxe para o país. Eu tenho o orgulho de ser o autor aqui no Rio Grande do Sul da lei, de ter regulamentado ela como secretário de desenvolvimento em Porto Alegre, e Porto Alegre, a partir da lei, passou a ser a capital que melhor tem ambiente de negócios no Brasil, né? E na verdade, a liberdade econômica, ela favorece, né, que as pessoas possam ter renda, riqueza a partir da atividade empreendedora. E quanto mais o cidadão tem a capacidade de ter o seu dinheiro no bolso, menos ele depende do governo. Quanto menos ele depende do governo, mais livre ele é, né? E a esquerda não tolera o cidadão livre, pois tem a necessidade de ter um governo totalitário. Para isso, ele precisa, de alguma forma, controlar as pessoas. E como eles têm essa questão do avanço, né, cultural, e a questão da força foi deixado de lado para sutilmente implementando as suas pautas, eles começam a asfixiar a atividade econômica com muita intervenção estatal, com muita burocracia, com muito imposto, e vai tirando a capacidade da sociedade de gerar oportunidade, riqueza, gera desemprego, gera miséria, as pessoas passam a depender do governo. E quando passam a depender do governo ou para sobreviver ou para trabalhar, o governo passa a impor a eles, inclusive, o que vão comer, o que vão comprar, quanto vão ganhar, enfim. Então eu quero poder tentar refletir sobre isso, né? O quanto a gente assiste o governo
federal e a esquerda avançar nas liberdades de expressão, na liberdade religiosa, mas também na economia e na liberdade econômica, né? Então a ideia é a gente poder pensar um pouco e refletir um pouco sobre isso para entender por que esta reforma tributária, por exemplo, veio da forma que veio, né? Com uma concentração absoluta de recurso na União, né, na mão do governo central, tirando dos estados a capacidade, muitas vezes, dos municípios de construir políticas de incentivo ao desenvolvimento, enfim, né, e a gente possa entender, né, e na linha daquilo que nós estávamos conversando aqui, da importância de tentar passar essas reflexões como forma de subsídio para quem vai estar nos acompanhando, né, e a gente ter a compreensão dos movimentos aí que o inimigo faz. Então a ideia é fazer esse contraste aí, esse paralelo entre a liberdade econômica e a intenção dos governos de esquerda em destruí-lo e o porquê que nós, né, liberais de direita, defendemos tanto as liberdades, né, e aí para quem defende as liberdades como nós, a gente aumenta o poder do cidadão e tira o poder do Estado, e assim uma sociedade livre prospera, né? E a esquerda faz o contrário, né? Ela concentra o poder no Estado e tira a liberdade do cidadão. Então a ideia é essa. Ótimo. Pessoal, então caminhando para o final da nossa live, mostrar para vocês um pouquinho só dos palestrantes. Tem outros nomes sendo confirmados aqui. Agora há pouco a gente acabou de confirmar também o Luiz Felipe de Orleans e Bragança, então, abrilhantando também o nosso evento. Então, Rafael Nogueira, Lisboa, Rodrigo Lorenzoni, Gustavo Lopes, Sérgio Santana, Mário Frias, Senhor Sepúlveda, o Ferri, Michele Bolsonaro, Nicolas Ferreira, Rogério Pires, Eduardo Bittar, nosso irmão venezuelano, que luta bravamente contra a ditadura na Venezuela. Nós temos muito que aprender com os venezuelanos que têm enfrentado o que a gente está enfrentando hoje há mais de uma década. Bia Kicis, Eduardo Bolsonaro, Gilberto Catani, Gustavo Gairo, Nix Lorenzoni, Gil Diniz, deputado Zuco, que estava aqui conosco, Zoe, Paulo Eduardo Martins, o Marco e o deputado Bilinski. Tem também a Júlia Zanata, que ainda não foi colocada na arte, já está confirmada, o deputado Hélio, mais conhecido como Hélio Negão, né, o Hélio Bolsonaro. Então, fantástico o pessoal, o grupo de pessoas que nós temos aqui. Já assisti um pouco da palestra durante as edições aqui do Rafael Nogueira e está incrível. É uma palestra sobre como a esquerda utiliza a manipulação da história para dominar e como fez isso no Brasil, né? Hoje o brasileiro está desconectado da sua história. Então, só um pouquinho disso que vocês vão encontrar no Congresso. Para participar, então, acessem, o link está na descrição, ou digitem no navegador eventoconservador.com.br. Queria agradecer o Marco, o Rodrigo e o Eduardo e deixar as considerações finais de vocês aí hoje. Vai lá, Marco. Queria agradecer a vocês, a oportunidade de bater papo e falar sobre esses assuntos. Para mim é um prazer imenso, é uma honra, eu adoro fazer isso, ainda mais com vocês. Estou muito feliz de estar no meio de tanta gente que tem aí uma missão importantíssima para cumprir, e eu acho que essa causa ela ganha ainda mais significado e relevância dentro das circunstâncias que a gente enfrenta hoje no Brasil. Olha para outros judiciários pelo mundo. Esquece Venezuela, né? Nicarágua. Mas olha para outros judiciários, né? A gente está vivendo aqui um estado de exceção. De um lado, instaurado pelo Poder Judiciário, de outro, pretendido pelo governo federal, né? Então, nunca foi tão relevante a gente se organizar de maneira eficiente em prol de assuntos tão sensíveis e importantes para as nossas famílias, para a nossa liberdade, para defender esses valores. Então, eu tiro o chapéu para a organização do evento. É um evento maravilhoso, veio a calhar, é o momento certo para restaurar o ânimo das pessoas que acreditam na luta por um Brasil melhor. Perfeito. Eduardo? Primeiro, além da organização, parabenizar as pessoas que estão antenadas aqui, né? Uma boa audiência, ficou em torno aqui de 2.500 pessoas do começo até o final, estava acompanhando aqui no YouTube. Somando tudo, chegamos a quase 6.000, somando todas as redes. Que isso aí, ó. Então, para quem quem mexe com rede social sabe que isso tudo aí ao vivo realmente é
é bastante gente, né? Mais uma vez, estou aqui dos Estados Unidos, eu peço para que nos acompanhe, principalmente através dos stories do Instagram, tenho postado algumas coisas lá, e espero encontrar vocês também nessa transmissão de conhecimentos do Congresso Brasil Conservador, né? A gente continua debatendo, a gente continua, né, sabendo nos identificar, sabendo o que nós queremos, para a gente não ficar só naquela questão de critica e não faz nada, né? Então, parabéns pela organização, pelo evento, sucesso ao Fio Diário, e finalizo aqui elogiando o Rodrigo Lorenzoni, né? Foi ideia dele a criação da Frente Conservadora. Eu copiei essa ideia, inclusive o estatuto dele, mandei para vários deputados estaduais do Brasil, e estou chamando para, inicialmente, mês sim, mês não, para que nós tenhamos essa reunião dos deputados estaduais em Brasília, né? Quem sabe até com a presença do presidente Jair Bolsonaro. A gente está organizando isso daí para ter esse alinhamento da comunicação, para fazer capilarizar essas bandeiras conservadoras pelo Brasil inteiro, né? O deputado estadual, quando ele retorna para o seu estado, ele roda o estado inteiro falando com as câmaras de vereadores, prefeitos e etc. E assim a gente consegue conectar Brasília ao resto do Brasil. Então, parabéns, Rodrigo, né? A gente espera que a Frente Parlamentar Conservadora realmente seja uma realidade no Brasil inteiro. Rodrigo, já pega o gancho aí, então. Não, gente, queria, Maurício, também agradecer a ti, ao Eduardo, ao Marco, pela generosidade também que vocês têm comigo aqui, né, de estar apoiando essa ideia e disponibilizando o tempo aí de vocês para que a gente possa acertar o caminho aqui. Eu acho que isso é um pouco de uma característica da direita, né, da gente se ajudar, de nós termos um desprendimento importante, de cada um poder doar um pouquinho do seu tempo pela batalha da nossa liberdade e a convicção, né, que todos nós temos de que isso precisa ser feito no Brasil inteiro e depende só de nós, né, de nós todos cidadãos do bem do Brasil, né, e nós, cada um fazendo a sua parte, cada um fazendo aquilo que a sua vocação lhe direciona, mas fazendo, eu tenho certeza que nós, muito em breve, vamos vencer esse momento difícil e vamos retomar o Brasil e recolocar ele num caminho de prosperidade, de liberdade que nós experimentamos no período do governo Bolsonaro. E as formas de fazer isso, eu não tenho dúvida nenhuma que muitas delas estarão nas palestras do Congresso. E aí reforçar o convite para que todo mundo se inscreva, participe. Eu estou incentivando que as frentes aqui no Rio Grande do Sul, que a gente conseguiu montar, por exemplo, a turma assiste o Congresso, depois se reúne para discutir o Congresso e a gente poder ir maturando isso e fazer aí a diferença na vida das pessoas. Então, que todos estejam nos assistindo, se inscrevam, é quase simbólico o preço, né, justamente para que a gente possa ter uma estrutura importante aí, e eu estou sempre à disposição de vocês, um abração, e vamos em frente pela nossa liberdade. Pessoal, e amanhã, então, todos na rua, né? Vamos marcar a presença, vá na sua cidade vizinha, onde saiba que vai acontecer manifestação. É importante a volta da direita às ruas, né? A gente já passou por aquele período de luto, agora a gente precisa mostrar força novamente, já aos pouquinhos, e reconquistando esse espaço tão importante que são as ruas. Então, procure o horário, o local onde vai acontecer a manifestação e vá às ruas amanhã. Acessem agora, então a gente está com mais ou menos 5.300 pessoas ao vivo, então acessem agora mesmo, últimas vagas para o Congresso, tá? Faltam algumas horas aí para que a gente encerre as inscrições e assim a gente vai começar na sexta-feira, o primeiro dia de palestras, tá? Vou deixar 2 vídeos aqui para vocês no final, assistam e na sequência acessem já eventoconservador.com.br. Valeu, Marco, valeu, Rodrigo, valeu, Eduardo. Um grande abraço. Fiquem com Deus. Valeu, boa noite. Fala, pessoal do Brasil Conservador, já está chegando aí o nosso congresso e terá várias pessoas palestrando. Eu sou uma delas, Michele Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, vários nomes aí no Brasil inteiro para poder falar um pouco com você sobre a direita, sobre os novos rumos e os desafios que nós estamos enfrentando, tá bom? Então, clique aqui no link aqui que está aparecendo aí no vídeo para você se inscrever e não perder o maior evento conservador online do Brasil. Com mais de 2 séculos de existência, o comunismo tem raízes tão profundas que se confundem com a história do Ocidente. Seus pensadores operam nas sombras, influenciando incontáveis pessoas que sequer sabem da sua existência. Uma máquina de opressão que ceifou mais de 100 milhões de vidas durante o século XX
e que escondeu o sangue derramado com um complexo esquema de desinformação no século XXI. O resultado foi um domínio quase absoluto sobre a cultura, a mídia, o pensamento acadêmico e, acima de tudo, sobre o próprio sistema político. No Brasil, essa mesma máquina atuou por quase um século e foi desafiada por um povo que à época não compreendia completamente sua filosofia e nem a profundidade da sua influência sobre o Estado. Sem estudo formal, preparo técnico, organização política estruturada, conseguimos fazer frente a todo esse esquema com uma única arma: a verdade. Com muito sacrifício, depois de enfrentar traidores, brigas internas, disputas de ego e ataques de todos os lados, conseguimos sobreviver por 4 anos. No entanto, em uma guerra ideológica, sobreviver é apenas o primeiro passo. Para conquistar a verdadeira vitória, precisamos aprender não só a resistir, mas a avançar com inteligência. Por isso criamos o Congresso Brasil Conservador, um evento que nasce com a missão de reunir os maiores nomes do conservadorismo para realizar algo inédito: debates internos profundos, união e planejamento. Junte-se a nós esse time incrível de palestrantes entre os dias 17 e 19 de novembro para participar ativamente do resgate do nosso país. E, acima de tudo, para fazer parte da reconquista de um Brasil que verdadeiramente representa os nossos valores. Garanta já a sua participação. As vagas são limitadas e o Brasil precisa de você. Isso aí, pessoal. Então acessem eventoconservador.com.br, o link está na descrição e a gente se vê no Congresso Brasil Conservador. Grande abraço.